Para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Abba, Pai. Para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Abba, Pai. Queridos irmãos e irmãs, acolho-vos nesta manhã do dia 21 de junho de 2020, diretamente aqui da Igreja Apóstolo João, da Comunidade Evangélica de Londres, com a palavra bíblica de Gálatas, no capítulo 4, o verso 6. Palavras onde o apóstolo Paulo, se dirigindo à igreja que estava na Galácia, ele diz, para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Abba, Pai. A palavra Abba, em hebraico, era uma palavra utilizada na relação entre o pai e um filho. Poderíamos traduzir para a nossa língua como sendo paizinho, meu pai querido, paizinho querido. E o apóstolo Paulo vai dizer de que o Espírito Santo coloca em nosso coração a certeza de que Deus é esse nosso Pai querido, aquele que demonstra o seu amor por seus filhos. E com esta palavra, com esse versículo, nós iniciamos o culto de hoje, do terceiro domingo após o Pentecostes. Rogamos também que aqui o Senhor nos dê um tempo abençoado, falando ao nosso coração através da sua palavra, também trazendo a cada um de nós consolo, conforto, bom ânimo, desafio que a sua palavra nos chama a viver e testemunhar a fé neste tempo que estamos vivendo. Um cordial bom dia a você que nos acompanha aqui pela transmissão da página da Paróquia Evangélica de Londres, que nesse momento também está na sua casa, com a sua família. Para nós é uma alegria ter a sua companhia e rogamos que juntos possamos também adorar, louvar, agradecer a esse maravilhoso Deus. Estamos reunidos nesta manhã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a uma palavra de oração. Oramos. Santo e eterno Deus, misericordioso Pai, primeiramente, nós te damos graças por mais um dia que tu nos concede, pelo despertar com vida e saúde nesta manhã, por podermos, Senhor, olhar para trás, louvar, agradecer por tudo, Senhor, que tem nos dado e abençoado, pela tua mão que conduz a história e também as nossas vidas. Graças te damos, Senhor, também, que neste tempo de distanciamento, podemos estar juntos, reunidos como igreja, também através da internet, através da tecnologia que temos à nossa mão. Bondoso Pai, que neste momento também possamos aquietar o nosso coração e termos realmente um tempo de comunhão, um tempo de culto, um tempo de sermos moldados pela Tua Palavra. Bondoso Pai, dá-nos um ouvido atento e prepara o nosso coração para em seguida receber da palavra que no dia de hoje será lida e refletida. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu levo os meus olhos para os montes e me pergunto de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, nos diz o salmista. Também, quando nós estamos reunidos em culto, quando nós estamos reunidos na presença de Deus, assim como disse Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, com eles eu estarei. E também nesse momento que estamos reunidos na presença do Pai, nós queremos confessar as nossas falhas, pois sabemos que diariamente o pecado nos rodeia, somos influenciados por ele. E nesse momento também queremos diante do Senhor confessar as nossas falhas. Se você estiver na sua casa e tiver a liberdade, feche seus olhos, dobre a sua fronte. Vamos agora também confessar os nossos pecados ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, misericordioso Pai,
Humildemente, Senhor, nós reconhecemos que o pecado pesa sobre nós. Desde o momento que viemos a esse mundo, Senhor, nós recebemos o pecado como herança e conforme fomos aqui crescendo, fomos sendo influenciados por ele. Como diz o apóstolo Paulo, esse mundo jaz no maligno. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas por amor a nós, teus filhos e filhas, tu, Senhor, enviaste o teu Filho Jesus a nós, o qual nos ensinou o caminho que leva a ti, o qual também se entregou na cruz por amor a nós, levando sobre si o nosso pecado e a nossa culpa. Fato esse que nós somos justificados em teu Filho Jesus, mas continuamos influenciados pelo pecado. Tua palavra nos diz, Senhor, que todas as vezes que chegamos diante de ti com um coração sincero e arrependido, tu nos acolhe na tua graça, nos dá o teu perdão e o pecado que nos condenava já não existe mais. Amado Pai, nesse momento, com sinceridade, nós confessamos as nossas falhas. Pois tu conheces a nossa vida, conheces o nosso coração, conheces o nosso proceder. Nada pode ficar oculto diante de ti. Tu, Senhor, sabes aonde necessitamos do teu perdão e da tua graça. Portanto, Senhor, que através do teu Espírito Santo seja apagado da nossa vida todo erro, toda a culpa, tudo aquilo que é contrário ao teu querer. Dá-nos, ó Pai, um coração segundo o teu, disposto a te amar, te obedecer e viver conforme a tua vontade. Dá-nos, Senhor, a certeza do teu perdão e da tua graça que nos alcança e nos dispõe a viver em novidade de vida. É isso que nós te pedimos, por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Deus é fiel e justo, Ele ouve a nossa oração e também assim nos dá o perdão. E nós temos essa certeza porque a sua palavra assim nos diz. Como está escrito na primeira carta de João, no capítulo 1, os versos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas quando confessamos as nossas falhas, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confiando na promessa do perdão de Deus em vista da sua oração, da nossa confissão, eu anuncio a todo aquele que crê, perdão dos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na certeza do perdão que o Senhor nos dá, na certeza da sua infinita misericórdia que sempre nos alcança, queremos também nesta manhã buscar na sua palavra força e ânimo também para as nossas vidas. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Queremos nesse momento nos ocupar com a palavra bíblica do Antigo Testamento que nós encontramos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 20, o verso 7 até o verso 13. Palavra destinada para a pregação de hoje do Antigo Testamento, de Jeremias, capítulo 20, os versos 7 ao 13. Assim diz a palavra do Senhor, conforme a tradução da linguagem de hoje. Ó Deus eterno, tu me enganaste, e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim. Caçoam o dia inteiro. Cada vez que eu falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Eterno, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Eterno, não falarei mais do seu nome, então a tua mensagem fica preso dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados, e dizem, acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem, talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos.
Mas tu, ó Deus eterno, estás comigo, és forte e poderoso. Os que perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Eterno, ó Deus Todo-Poderoso, com justiça tu nos põe à prova, pois sabes o que está nas nossas mentes e nos nossos corações. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Deus eterno, louvem o Eterno, porque Ele livra os pobres do poder dos maus. Até aqui, palavra do Antigo Testamento, do livro do profeta Jeremias, palavra do Senhor. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de nós, que o Senhor aplique ao nosso coração a sua palavra. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos no tempo comum, como também assim é chamado esse momento litúrgico da igreja. Passamos os eventos principais que todo ano relembramos na caminhada cristã: Semana da Paixão, a Páscoa, a Ressurreição, a Ascensão, Pentecostes. E agora estamos no terceiro domingo após Pentecostes. E a palavra bíblica que queremos refletir nesta manhã é uma palavra do Antigo Testamento, do livro do profeta Jeremias. O Antigo Testamento nos traz o relato da história de Deus com os antepassados, com os patriarcas. Começa narrando a criação, o primeiro casal, a queda, e vai vindo de geração em geração por aqueles que foram escolhidos para serem o povo de Deus, testemunhas fiéis da mensagem de Deus, chegando até Jesus, o seu Filho, e chegando até os dias atuais, até nós. Jeremias foi um dos profetas do Antigo Testamento. Diferente do sacerdote que conduzia as preces ao povo de Deus, diferente do sacerdote do templo, que era aquele que era responsável de conduzir as preces, o profeta era autorizado para ser a voz de Deus diante do povo. Deus falava ao povo através dos profetas. E não era tarefa fácil, pois a mensagem normalmente de um profeta era dura. Quase sempre o profeta era chamado, levantado por Deus, vocacionado para exortar o povo. Quando o povo estava em desobediência, quando o povo tinha se afastado dos mandamentos, quando o povo estava em pecado e idolatria, Deus levantava os seus profetas. Sabemos que o nosso Deus é um Deus de amor, e isso prova toda a palavra, inclusive a vinda de Cristo nos demonstra o grande amor de Deus por nós. Ele incentiva, ele elogia, mas muitas vezes se tornam necessárias palavras fortes, que apontem o castigo, ou melhor, o juízo em decorrência à desobediência, quando nós nos afastamos de Deus. Existe uma figura bem simples para entender o jeito que Deus atuava em meio ao seu povo, e ainda nos nossos dias. Por exemplo, uma mãe deseja o bem para o seu filho, não é verdade? Com raras exceções, nós vamos ver um pai ou uma mãe desejando algo de ruim para os seus filhos. Quando uma mãe vê o seu filho saindo de casa, quase sempre ela diz: leva o agasalho, está levando o casaco, pode esfriar. O menino pensa: o que ela sabe do tempo? Como é que minha mãe sabe se vai chover, se vai fazer frio? O que ela sabe de mim? Eu vou do jeito que eu quero. Vem o frio e ele pega um resfriado. E aí a culpa é de quem?
É castigo da mãe ou é juízo próprio? De fato, é falta de juízo, porque aquele menino não ouviu o conselho da mãe. Quase sempre quando os profetas anunciavam juízo diante do povo, era porque o povo não havia ouvido a voz de Deus, não havia atentado à palavra de Deus. E aí, quando ouviam o profeta trazendo palavras de juízo, de arrependimento, muitos se revoltavam. Jeremias era profeta, mas não era alguém diferente. Jeremias era gente como a gente. E com motivos de sobra ele tinha para não assumir essa tarefa. Por que Deus chamou Jeremias para isso? Nós não temos essa resposta. Porque Deus chama e vocaciona os seus dentro da sua infinita sabedoria. E no texto bíblico que nós ouvimos aqui, a queixa de Jeremias, Jeremias se queixa diante de Deus. Jeremias, ele diz: Senhor, tu me enganaste e tu me deste uma tarefa a qual em primeiro momento eu achei que seria uma honra diante do povo, mas eu vejo como é dura essa tarefa. Essas pessoas zombam de mim, caçoam de mim. Muitos pensam, inclusive, em fazer armadilha para que eu me dê mal. Queridos, a palavra desse domingo, ela nos desafia a calçar as sandálias do profeta. Ela se coloca diante de Deus queixando-se com as seguintes palavras. Jeremias se coloca diante de Deus, queixando-se com as seguintes palavras: Senhor, tu me enganaste, eu me deixei enganar. Foste mais forte que eu e eu me deixei vencer. Entre o povo virei motivo de piada, todos zombam de mim. Quando falo, minha voz é como grito e só diz violência, destruição, e por causa desta palavra sou motivo de insulto, sou censurado o tempo todo. Todavia, meu Deus, quando sinto vontade de deixar tudo isso de lado e não citar mais o seu nome, então a tua palavra arde no meu coração como fogo. Olha só o dilema de Jeremias, queridos. Ao mesmo tempo que era um peso muito grande que ele estava enfrentando, ao mesmo tempo de que ele sentia na pele as ofensas, sentia-se rejeitado, quando ele pensava de abandonar tudo, a palavra de Deus ardia no seu coração. Vamos entender melhor essa situação. Jeremias nasceu numa família sacerdotal. Desde menino, Jeremias amava a Deus. E ele tinha um desejo profundo de servir ao seu Senhor. Jeremias viu o seu pai servindo como sacerdote, intermediando as ofertas entre o povo e Deus. Jeremias, na sua mocidade, recebe agora o chamado para ser profeta. E em tempos de crise, ele deveria transmitir o juízo de Deus. Jeremias sabia que o seu povo estava moralmente corrompido e afastado dos mandamentos. A fé não era levada a sério. A idolatria havia entrado para dentro do povo de Israel. Havia uma espiritualidade apenas de aparência, mas os valores haviam sido abandonados. Sem estrutura espiritual, Judá e Israel foram derrotados pelos povos vizinhos. A capital, Jerusalém, foi totalmente destruída, parte dessa população, inclusive muitos dos seus amigos, foram deportados para lugares distantes. E por fim, o próprio Jeremias foi levado ao Egito, abandonando a sua terra natal. Entretanto, ele cumpriu com zelo o seu chamado, sendo profeta por 40 anos. E no ministério não viu o resultado da sua pregação, mas não deixou de profetizar. O povo manteve a dureza do coração, recebendo o devido juízo pela sua escolha.
E no trecho bíblico que nós ouvimos aqui nesta manhã, Jeremias agora abre o coração diante de Deus. E ele se sente mal, ele se queixa para Deus. E às vezes a gente ouve essa palavra e a gente diz, mas como? Jeremias está se queixando diante de Deus? Nós, seres humanos, podemos nos queixar para Deus? Sim, todos nós temos esse direito. Jeremias aqui não estava colocando a culpa em Deus. Jeremias aqui não estava faltando com respeito ao seu Deus, a sua santidade, aquilo que Deus havia dito. Mas Jeremias está questionando por que Deus? Eu era para ter sido um sacerdote, meu pai era sacerdote, eu era para estar no templo, servindo lá com as vestes talares, eu era para ter os privilégios que um sacerdote tinha no serviço de Deus. E tu me chamaste para ser profeta. E eu não recebo reconhecimento nenhum disso, inclusive eu sou motivo de piada, motivo de chacota. Deus escuta a queixa de Jeremias e o ajuda. Mas nem sempre a solução ocorre como ou no tempo que desejamos. Jeremias não viu os frutos do seu ministério. Mas Deus honrou Jeremias, inclusive o seu nome está na Sagrada Escritura até os dias de hoje. Não somos nós quem mandamos em Deus. É Ele que determina. Muitas vezes, talvez você já ouviu, tem gente que acha que pode manipular Deus. Eu vi há um tempo atrás um desses camaradas da televisão, que não dá para nem sequer chamar de pastor e nem aquilo de igreja, e ele disse assim: eu não peço, eu determino e Deus assim o faz. Eu não sei que Deus que ele serve, porque o Deus da Bíblia é um Deus soberano. Nós somos criaturas, miseráveis criaturas do Criador. E nós jamais podemos determinar alguma coisa. Nós somente pedimos com humildade. Imploramos, se queixamos, questionamos, mas é Deus quem determina. Ele é soberano em toda a história. Soberano em nossas vidas, soberano sobre a igreja, soberano em todos os tempos, soberano sobre essa epidemia que estamos enfrentando. Deus está no controle de tudo. E quem não aprendeu tal lição precisa olhar com mais atenção para a vida de Jeremias. Quem acha que pode manipular Deus, quem acha que pode exigir alguma coisa de Deus, precisa olhar com mais atenção para a vida de Jeremias. Meus irmãos, nós vivemos tempos semelhantes aos de Jeremias. Há muita religião no nosso tempo, mas pouca fé. Há muita igreja e há seitas sendo criadas a cada novo dia, mas há muito pouca fé, fé verdadeira, fé que se dobra diante da vontade de Deus, que reconhece que Jesus morreu na cruz por amor a mim e a minha vida em resposta a esse amor que eu recebi, revelado em Cristo Jesus. Há muita aparência exterior, mas o coração aqui não está sendo alcançado, não está sendo transformado. A lei de Deus e as próprias leis humanas são manobradas ao bel prazer. As pessoas manobram hoje as coisas a seu benefício. Nós vemos isso acontecendo no mundo dos homens, nós vemos isso acontecendo no Senado, no Congresso, no STF, nós vemos isso acontecendo em muitas religiões. Pessoas manobrando as leis para seu benefício. As tradições religiosas e familiares estão sendo gradativamente abandonadas. Os valores estão sendo deixados de lado.
A corrupção corre solta, todo mundo quer levar vantagem, as pessoas estão se afastando cada vez mais de Deus. Nesse período, desde março para cá, que muitos lugares o comércio foi fechado, depois foi abrindo gradativamente, as igrejas, a grande maioria, ainda permanecem fechadas, só transmissão online. Agora, gradativamente, a partir de julho, nós estamos ensaiando um retorno. A gente teve a impressão de que muitas pessoas agora, com tudo isso que está acontecendo, estavam mais abertas para receber o Evangelho, a palavra de Deus. Eu acredito que sim. Muita coisa foi repensada nesse tempo. Mas a pergunta que eu me faço, e a pergunta que muitas pessoas que vivem a fé se fazem: depois que tudo isso passar, como vai ser? Nós vamos voltar de novo à nossa vida como antes? Vamos voltar para a loucura do dia a dia? Vamos esquecer de que nesse período difícil que nós enfrentamos, a mão de Deus esteve sobre nós? Alguém da sua família esteve doente nesse período? A grande maioria não. Alguém da sua família ou do seu círculo próximo foi contaminado com o Covid-19? Na grande maioria não. Faltou pão sobre a sua mesa nesse período? Com raras exceções na nossa realidade aqui, mas a grande maioria não. E nós vamos nos esquecer de todas essas bênçãos rapidamente, ou vamos tomar um propósito diferente daqui em diante? Porque Jeremias anunciou ao povo da sua época o juízo de Deus, porque eles estavam longe, afastados da palavra de Deus. Muitos ouviram, retornaram, receberam o perdão e puderam recomeçar. Muitos não ouviram e receberam o castigo pela sua desobediência. Todos querem levar vantagem no tempo que vivemos. Inclusive tem pessoas se utilizando da epidemia para levar vantagem sobre o seu semelhante. Vivemos num tempo de muito fake news. Vivemos num tempo onde se diz tanta coisa que muitas vezes a gente fica em dúvida: será que realmente estamos agindo certo? Estamos agindo errado? Uns dizem que deve acabar com o isolamento, outros continuam dizendo não, temos que manter o isolamento. Uns dizem que tem que ser vertical, o outro tem que ser o isolamento horizontal. Uns dizem vamos usar máscara, outros dizem não se deve usar máscara. Cada dia a gente vê uma teoria diferente correndo nas redes sociais. E tudo isso, a gente se pergunta, como nós, como cristãos, vamos proceder diante de tudo isso? Precisamos da sabedoria do alto. Jeremias, ele aqui se queixa diante de Deus, mas ele deixa claro, se a gente continuar lendo aqui o livro de Jeremias, de que ele está dizendo: Senhor, então me mostra o que eu devo fazer. Tua palavra arde no meu coração, mas eu não sei mais como anunciar a esse povo e nem como proceder, porque eu só vejo eu sendo motivo de chacota, de calúnia. Mas eu vou continuar sendo fiel a Ti, já que esse é o propósito que Tu tens para a minha vida. Na contramão da maioria das denominações, nós ainda, como Igreja Evangélica Luterana, continuamos no isolamento. Por orientação do nosso sínodo, da direção da nossa igreja, os nossos templos luteranos permanecem fechados até agora, o final de junho. Estamos ensaiando o nosso retorno, levando em conta todos os desafios para sermos cuidadosos diante da realidade que estamos vivendo. E se Deus assim nos permitir, a partir de julho, nós queremos retornar gradativamente às celebrações, às atividades presenciais,
levando em conta todas as orientações dos órgãos sanitários. Muitas denominações já voltaram. Há 1 mês, 2 meses atrás, aqui em Santa Catarina mesmo, foi o primeiro estado a flexibilizar a abertura das igrejas. Nós permanecemos ainda mais cuidadosos. Muitos nos criticaram, que a gente já deveria estar aberto. Muitos estão ainda nos criticando porque a gente vai voltar em julho e dizem que não deveríamos voltar. Em tudo isso, nós queremos, assim como Jeremias, buscar a sabedoria que vem de Deus. Alguns de fora podem rir e debochar, mas nós queremos, a partir dos princípios da fé, agir a partir daquilo que Deus nos chama a fazer. Seremos coerentes, sim. Não vamos brincar nem com a fé e nem com a saúde de ninguém. Mas precisamos seguir adiante. Precisamos ir adiante. E queremos crer que também nesse novo momento que a gente está vislumbrando, Deus vai continuar nos orientando. Se você escolher sair da sua casa a partir de julho para vir às nossas celebrações, que vão ser anunciadas, o local, o horário, se você estiver fora da faixa de risco e sentir-se à vontade, você será convidado a participar da comunhão da palavra. Se você não se sentir à vontade e preferir continuar em casa com a sua família, acompanhando de forma online, seja coerente também com a sua decisão e com a sua fé, e nós vamos também continuar nos esforçando para poder levar uma mensagem também de forma virtual. Temos normas que devemos seguir e queremos fazê-la com toda a sabedoria e com todo o cuidado. Todavia, precisamos ter o seguinte cuidado: acima de tudo, o nosso foco constante está em Jesus e na sua palavra. Sabemos que até podemos sofrer, mas a vitória final está garantida por Jesus. Como eu disse no início da nossa mensagem, que Deus ilumine o nosso entendimento, nos dando forças e sabedoria a partir da sua palavra, para vivermos e anunciarmos a mensagem do Senhor. Jeremias também é conhecido como o profeta chorão, porque além do seu livro, onde ele se queixa, em alguns capítulos, nós temos o livro das Lamentações de Jeremias, onde Jeremias inclusive chega a questionar Deus por que Deus permitiu que ele nascesse. Por que ele não morreu no ventre da sua mãe? E aí ele não teria que passar por nada disso. Mas, ao olharmos para a vida de Jeremias, também vemos que como ele foi grande nas mãos de Deus. Porque Deus usou Jeremias para levar uma palavra de exortação, mas também uma palavra dizendo para o seu povo: voltem para mim, e eu vou oportunizar que vocês vivam de novo diante da minha vontade. Nós não gostamos muitas vezes de ouvirmos palavras de exortação, mas são necessárias para que a gente faça uma autorreflexão e se pergunte também: será que não tem alguma coisa na minha vida que precisa ser mudada e melhorada? Muitas vezes nós também somos que nem Jeremias, se queixamos, reclamamos, achamos que está ruim, não vemos uma luz lá na frente. E nessas horas Deus, na sua infinita graça, entende o nosso coração humano e nos dá também a sua palavra que nos orienta e nos dá a oportunidade de ver de que as suas bênçãos são muito maiores que as dificuldades que nós temos que enfrentar.
As bênçãos de Deus nesse tempo de Covid-19 têm sido muito maiores do que todas as dificuldades que nós estamos enfrentando. E eu quero concluir essa reflexão, queridos, deixando para nós o seguinte questionamento: como nós vamos agir diante de tudo isso? Nós vamos ficar reclamando, correndo o risco de, em alguns momentos, até de praguejar? Vamos ficar choramingando? Ou nós vamos louvar e agradecer, ser grato a Deus por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem nos dado e abençoado, pela sua mão que se manteve sobre nós em todo esse tempo de pandemia e ainda o tempo que virá pela frente. Nós ainda não a vencemos, talvez estejamos ainda na metade ou nem chegamos na metade, né? Ainda temos meses pela frente para continuarmos nos cuidando uns dos outros. Mas o mais importante, o Senhor está conosco, não nos abandona, a sua mão continua nos orientando, o seu Espírito Santo continua nos orientando, e assim como Jeremias, queremos também sempre dizer: a vontade que dá é querer fugir, mas a sua palavra arde no coração, e por isso que nós precisamos continuar anunciando, precisamos continuar sendo igreja, precisamos continuar testemunhando, precisamos continuar caminhando com o Senhor Jesus aqui nesse mundo, até o dia que assim Ele nos permitir. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude. Amém. Em resposta à palavra que nós ouvimos, convido a confessarmos a nossa fé. Em resposta a essa palavra, com o credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, ressurreição do corpo e a vida eterna. Amém. Trago agora nesse momento também, de forma bem breve, alguns avisos. Como eu comentei também na nossa reflexão, estamos conversando com o presbitério paroquial, também com as comunidades, por orientação do nosso sínodo Centro-Sul Catarinense, para que em julho nós possamos retomar as atividades presenciais. Lembro de que faremos com toda a responsabilidade e também levando em conta que temos determinações dos órgãos oficiais que devemos seguir. Nós podemos somente utilizar 30% do espaço do nosso templo ou do local onde vamos nos reunir. Temos que vir todos de máscara, higienização, tanto na entrada quanto na saída, manter o distanciamento de 1,5 metro de família para família, pessoas que estiverem aqui, e vamos, nesse primeiro momento, convidar que as pessoas que estejam fora da faixa de risco, se sentirem à vontade, que venham. Idosos, pessoas que estão enfrentando alguma enfermidade, não se sentirem à vontade, não são também recomendada a participação onde há aglomeração de pessoas. Então, seguindo essas orientações, nós vamos estar retomando, a partir de julho, também as atividades presenciais. Nós vamos estar também informando nos nossos canais de comunicação, aqui no próximo culto, também na página do Facebook da paróquia e também no programa de rádio, na quinta-feira, como nós vamos proceder a partir do mês de julho. Lembramos que as nossas secretarias estão funcionando normalmente, aqui em Lontras, das 7h30 às 11h30, segunda a sexta-feira, e na comunidade Bela Aliança, das 13 horas às 17h, também de segunda a sexta-feira. Vamos
nos conduzir ao final do nosso culto, e sempre quando nos conduzimos ao final, nós temos um momento da oração de intercessão, aonde como igreja também nós oramos por pessoas enfermas, oramos pelas autoridades que nos governam, oramos por cada família, oramos pela igreja, oramos por tantas outras situações que gostaríamos de deixar aos cuidados de Deus. Todos os pedidos que você gostaria que nós incluíssemos na oração, que estão agora no seu pensamento, no seu coração, Deus conhece, Ele o sabe. E quando nós vamos orar juntos aqui, também em pensamento, coloque esses pedidos diante de Deus. E como nos disse Jesus, quando nós oramos aqui na terra, em conformidade com a vontade do Pai, Ele nos ouve e atende a nossa oração. Santo e eterno Deus, querido Pai, nós te damos graças pela vida, pelo cuidado. Nós te louvamos, Senhor, também pela Tua palavra que podemos ouvir nesta manhã. Nós te damos graças, Senhor, por esse tempo que estamos vivendo e por saber de que Tu tens nos guardado e nos conduzido com a Tua bondosa mão. Querido Pai, também nesse momento, como igreja, gostaríamos de colocar aos Teus cuidados pessoas, situações. Oramos pelos que anunciam e pregam o Evangelho. Oramos, Senhor, pelos profetas do nosso tempo, que são chamados a levantar a sua voz diante das coisas erradas, das injustiças. Oramos, Senhor, por aqueles que nos governam, para que Tu, Senhor, também dê sabedoria e graça nas suas decisões. Oramos pela igreja, oramos pelas nossas comunidades, oramos, Senhor, também por cada pessoa que está enferma. E todos os demais pedidos ou agradecimentos que temos agora em nosso coração, nós queremos levar diante de Ti, orando juntos a oração que Tu, Jesus, nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. E que assim te abençoe, meu irmão, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo, abençoada semana. Que o Senhor o guarde, o conduza a ti e a tua casa. Fique na paz, Deus abençoe. Amém.